Bom dia! Aqui nós estamos para nos alimentar da palavra, né? Nessa manhã o Senhor ele tem grandes revelações para mim e para você. Pai, aqui nós estamos. Abra o nosso entendimento, Senhor. Dai-nos o entendimento da tua palavra, revela-nos, Pai, o teu querer, a tua vontade, que possamos, Pai, entender aquilo que o Senhor quer que façamos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a leitura aqui no livro de Mateus. O capítulo é o 18, o versículo é o 4. Aqui, os discípulos eles chegam para Jesus e eles perguntam: Mestre, quem é o maior no reino do céu? E o Senhor Jesus ele pega uma criança, ele coloca na perna dele e ele diz que nós devemos ser como uma criança, né? E ele diz que aquele que recebe uma criança, né, como se estivesse recebendo a ele, né, ele diz que esse, vamos colocar, vai trazer alegria ao coração do Senhor. Né? A criança ela é um ser puro, inocente, né? Mas às vezes a inocência da criança não é muito boa, em alguma parte, né? Nós vamos entender isso hoje, né? Então, por isso ele diz, né, que as crianças, aquele que recebe uma criança recebe o próprio Deus, a Jesus, né? Aí ele diz aqui no versículo 4, ele diz assim para nós: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ali, os discípulos eles queriam saber quem era o maior, né? E para surpresa deles, Jesus ele pega uma criança, né, e diz: olha, quem não recebe uma criança, quem não for como uma criança, ele não será, né? Vamos dizer, ele não será grande. Em um entendimento, né, do contexto, ele diz, olha, porque a criança, ela tem uma inocência e ela tem um sentimento puro. Ela é inocente, mas ela tem um sentimento puro. Perceba, se uma criança gostar de você, todas as vezes que você falar com essa criança, que essa criança vê você, ela vem, ela te abraça, ela corre onde você está, ela fala com você. Mas se ela não gostar de você, ela não vai. Ela não fala com você, ela é verdadeira. Ela diz a verdade para você. Se você perguntar para ela, você gosta de mim? Ela vai dizer não. Esse ponto, né, de ser firme é um ponto muito bom, muito positivo nas crianças, né? E a gente percebe, né, na leitura da palavra que Jesus ele ama as crianças. E esse, com certeza, é um dos fatos. Mas Jesus ele está querendo dizer que no reino dos céus ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais, né? Não existe uma corrida para ver quem é que vai vencer. No reino do céu, todos são vencedores. Mas nós, seres humanos, estamos sempre procurando quem que é o vencedor, quem que é o maior, para se unirmos a ele. Os nossos pensamentos, né, nossas concepções, elas são muito diferentes, né, da constituída por Deus. Então é por isso que ele diz, olha, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqui na terra,
o que nós vemos muito são pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que querem se dar bem a qualquer preço. Infelizmente, a maior parte, né, eles querem o sucesso, eles querem vencer, eles querem alcançar, eles querem prosperar. E muitas vezes não se importa com que meios que irão fazer isso. Né? A gente pode, se a gente for procurar alguma coisa relacionada a isso, a gente encontra com muita facilidade pessoas que foram traídas, pessoas que foram enganadas, né? Pessoas que foram golpeadas pelos seus parceiros, pelos seus sócios, né? Começa-se uma sociedade, aí um ali já começa a querer ter mais do que o outro, ser mais do que o outro. E Jesus, ele deixa bem claro para nós que quanto menor nós queremos ser, maior seremos para Ele. Né? E nós precisamos dar essa importância, né? Porque aqui nessa terra tudo é passageiro. Aqui nessa terra tudo será destruído. Mas tão poucas são as pessoas que lembram-se disso, que ficam buscando, correndo atrás daquilo que será destruído, ao invés de correr atrás da corrida da salvação, né? Porque essa corrida da salvação, todos são vencedores. Igual, não existe o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, todos são primeiro lugar. E todos são olhados da mesma maneira, não é quem tem mais status, quem tem mais poder, quem é o maior, não é. Então, o que Deus ele quer que eu e você entendamos nesta palavra de hoje é que nós não precisamos ficar procurando quem é o vencedor, quem é o gerente, quem é o dono, quem que manda. Quem manda em tudo isso é Jesus. Deus é dono da prata, do ouro, de tudo que existe. Ele dá para quem Ele quer. Nós precisamos entender que quando nós agradamos a Deus verdadeiramente, nós podemos descansar nele, que Ele fará tudo. Só que muitas vezes nós dizemos que entregamos, muitas vezes nós só falamos, muitas vezes nós não fazemos de todo o nosso coração o entregar tudo na mão de Deus. Nós precisamos pedir para Ele nos ajudar, nos ensinar a fazer isso. Porque Ele diz aqui na palavra dele que nós precisamos ser humildes. As crianças são humildes. Se necessita ajuda, elas pedem ajuda. Se for para chorar, ela chora. Né? Coisas que muitos adultos não fazem. Né? Pedir ajuda, chorar. Né? Ir lá naquela pessoa que muitas vezes está triste, magoado, e pedir desculpa. Muitos de nós não fazemos isso. Mas Jesus, através desse pequeno versículo, Ele diz isso para mim e para você. Há momentos em que nós precisamos nos humilhar. E Deus, Ele sabe o porquê. Nós precisamos somente dar ouvido, estar sensível ao que Deus está dizendo e não ficar preocupado com posição, com status, com prosperidade ou coisa parecida. Olha o que ele diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias engana fraudulosamente. O Senhor não quer que nós sejamos assim. O Senhor, Ele quer que sejamos firmes. Por isso eu disse que há momentos em que a inocência das crianças muitas vezes é algo não positivo.
Por quê? Porque uma criança, se ela gostar de você, você leva ela para qualquer lugar. Isso é humildade. Ela não tem uma malícia que você pode fazer um mal para ela. E Deus, ele fala aqui, né, que quando a gente tem uma humildade, né, muito, vamos dizer assim, sem maldade, uma humildade sem maldade, né? Essa humildade, esse excesso de humildade, ele pode nos deixar prejudicados. Por quê? Porque aí nós confiamos nas pessoas erradas, fazemos negócio com pessoas erradas, enfim, ao fim seremos prejudicados. Por quê? Por ter confiado demais. Muitas vezes contamos coisas que não era para contar, falamos e fazemos coisas a qual não era aquela pessoa não estava apta para ouvir, para saber, para ajudar. Então, o Senhor, ele quer que nós não sejamos inconstantes, ou seja, ele diz que nós precisamos ser constantes. Ou seja, eu preciso ser humilde, mas eu preciso entender que não é qualquer vento que pode me levar para lá, que pode me levar para cá. Eu preciso ter certeza do que eu quero, para onde eu vou e o que eu vou fazer. Essa certeza é que ele traz esse entendimento. Por isso ele diz, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Entende? Porque a criança, ela é humilde. A criança, ela é inocente. Se você falar com ela e ela gostou de você, você vai conseguir levar ela para qualquer lugar. E o adulto, que é como uma criança, vai acontecer a mesma coisa, sabe? Qualquer um leva. Conversou um pouquinho, ele gostou de alguma coisa, pronto, já vai. E o Senhor está dizendo, olha, agora que nós somos adultos, nós não podemos mais ser inconstantes, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina. Doutrinas estranhas podem corromper aquele que é como uma criança, que é levado por quem gosta. Então o Senhor, ele está nos alertando, ele continua, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Quantos são aqueles que se uniram a pessoas com sociedade e o outro sócio, né, viu uma vantagem a mais e tirou o outro e ficou só para poder ficar com tudo? Quantas vezes isso não acontece nos lares, né? Com o pai, com a mãe, dentro de casa? Nós vemos isso muito acontecer. Isso aí é o quê? Falta de domínio próprio. Isso é falta da pessoa entender, né, o que ela quer, para onde ela vai e o que ela vai fazer. É falta de ter o entendimento da palavra. É falta de ter o entendimento acerca de todo um contexto, de toda a palavra de Deus, da sociedade. A palavra de Deus diz que o povo de Deus sofre porque falta conhecimento, e é o que falta, né? Porque quando a gente lê a palavra, Deus, ele dá esse entendimento que a gente precisa. Hoje o Senhor está dizendo para nós, olha, eu e você, nós precisamos ser humildes, como uma criança. Que o Senhor, ele vai nos receber. Ou seja, o Senhor Jesus, ele recebe os humildes, os gananciosos, os avarentos, os cobiçosos, o Senhor não recebe. Então ele diz, olha, mas entenda, a criança, ela tem um período de tempo de ser criança. A partir do momento que a criança começa a crescer, ela precisa deixar de ser tão inocente, não deixar de ser humilde, mas deixar de ser inocente, porque a inocência da criança a leva a caminhos errados. A inocência do adulto também vai levar o adulto a caminhos errados. Isso chama inocência. Não é tolice, é inocência. É falta de ter a percepção do mal. É falta de olhar com malícia
a gente precisa, quando crescemos, para que nós possamos crescer, precisamos ter malícia. Precisamos ter malícia naquilo que vem aos nossos ouvidos, nas oportunidades que chegam até nós. Nós precisamos ter malícia para que nós não sejamos conduzidos por rodas de religião, por rodas de pessoas fraudulentas, que na verdade olham para nós e o que elas querem é se dar bem, é ter vantagem. Se nós não oferecemos vantagens, ninguém se aproxima de nós. Ou seja, se formos um pouco maliciosos, é claro, tudo com tempero. A palavra de Deus nos ensina, tudo tem que ser temperado. A malícia em excesso é pecado, mas a malícia no ponto certo, na temperança certa, é essa que nós precisamos ter. Então, quando nós temos essa malícia, vão ser poucos que vão se aproximar de nós. Por quê? Porque eles entendem que não vão conseguir nos conduzir de qualquer forma como eles querem. E isso é algo que nós precisamos usar no nosso mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Precisamos ser firmes. Eu estou com Cristo? Eu aceitei a Jesus? Então, de agora em diante, o que eu vou fazer é o que Jesus está dizendo. Eu não posso ser conduzido por um vento de doutrinas. Eu não posso ser conduzido porque outra pessoa disse. Não, eu preciso entender que é o que Jesus disse. Pronto e acabou. Se Jesus disse que eu tenho que ser humilde, então eu preciso ser humilde. Se Jesus disse eu não posso ser tão inocente, eu preciso ter um pouco de malícia para que eu possa sobreviver enquanto eu estiver de passagem, que eu tenho um plano a ser conduzido. Deus, ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você. E eu preciso ter um pouco de malícia para conseguir concluir esse plano. Você precisa ter um pouco de malícia para conduzir esse plano em perfeição, em máxima perfeição. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar, Pai, que precisamos ter humildade. Oh, Deus, que precisamos, Senhor, não ser conduzidos por rodas religiosas, por conversações, por coisas enganosas. Oh, Deus, precisamos ter um pouco de malícia, porque esse pouco de malícia afastará muitos predadores da nossa vida. Oh, Deus, nos ensina a crescer, Pai. Nos ensina a crescer na Tua presença, Senhor. Nos ensina, Senhor, a deixar, Deus, tanta inocência de lado. Quantos são aqueles, Pai, que por inocência entraram num negócio e foram enganados, foram traídos e hoje se encontra entristecido e hoje se encontra abatido, hoje se encontra sem nada. Oh Deus, mas Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode restaurar essa situação. O Senhor pode levantar essa pessoa novamente. Oh Deus, só basta que ela creia. Muitas vezes a pessoa foi enganada tantas vezes que ela já não crê mais em nada, ela já não crê mais em ninguém. Oh meu Deus, ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa a crer, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor existe e que foi a inocência dela que deixou com que ela andasse por caminhos tortuosos. Oh, Pai, ajude essa pessoa, ajude ela a se levantar, meu Deus, ajude ela a se posicionar na Tua presença, fale ao coração dela, Senhor. Oh, Deus, que ela volte a crer no Senhor de todo o coração, porque é o Senhor o único caminho que nos conduz à perfeição. O Senhor é o único caminho, Pai, que nos ajuda, que nos mostra o que devemos e o que não devemos fazer. Oh, Deus, que neste dia, Pai, as chuvas de bênçãos do Senhor possam ser derramadas na vida dessa pessoa, que o entendimento venha abrir dessa pessoa, Pai, que ela possa entender que neste mundo, Senhor, há vencedores, mas no reino do céu todos somos vencedores, para a honra e glória do Senhor, Deus. Que ela seja abençoada, que o entendimento seja aberto, que ela venha, Deus, ter o desejo e a vontade de conhecer mais o Senhor para fluir a malícia necessária que ela precisa para a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.